Bem, pessoal, vamos voltar agora com a nossa parte 2 da aula de risco e retorno, né? Na parte 1, nós vimos o cálculo de risco para um ativo individual, né? Nós estabelecemos o conceito de risco, enfim, né? Mas agora a gente vai, de maneira diferente, trabalhar a questão da carteira de ativos, ok? O que são carteiras de ativos, tá? Questão da combinação da carteira de ativos. Agora a gente vai tratar daquela questão da diversificação. Iremos falar do beta, como sendo uma ferramenta para fazer análise do chamado risco sistemático, tá, gente? Então, vambora. Galera, eu disse para vocês que existe o chamado risco sistemático e o risco não sistemático, tá? O chamado risco não sistemático você elimina pela diversificação, ou seja, você vai comprar diversos ativos, né? Quando eu falo ativos, eu estou me referindo a ações, tá? Não apenas ações. Estou falando de ações, contratos futuros, commodities, contratos vinculados a índices, enfim. Quando você vai investir dinheiro, tá? Você precisa diversificar, galera. Afinal, já nos ensina, né, o dizer popular: nunca ponha seus ovos numa única cesta, galera. Nunca ponha seus ovos numa única cesta. Olha só, porque se você põe seus ovos numa única cesta, a cesta cair no chão, você está lascado, né? Olha só, perdeu o ovo aí, não é verdade? Quando a gente fala de investimentos, a questão é a mesma coisa. Quando você investe numa única empresa ou num único ativo, se aquele ativo gerar perdas, você vai perder. Ora essa, né? Então, o que isso exatamente quer dizer? Essa resposta vem de encontro à forma usada para buscar gerenciar o risco investindo em ações, que é diversificar, pessoal. Diversificar é o gerenciamento do risco não sistemático, tá, gente? Pessoal, quando vocês investem em carteiras, né, vocês precisam diversificar, tá? Essa é a melhor forma de diminuir a possibilidade de perda ou realizar investimentos, tá? Então, você diversificando ou pulverizando, né, os investimentos através da construção do que se chama carteira de investimento. Quando eu falo de carteira de investimento, eu falo efetivamente investir em vários tipos de ativos, investir em vários tipos, enfim, construir um portfólio diversificado de ativos, tá? Agora, será que eu tenho que... É só comprar ativo de qualquer maneira? É só comprar um monte de ativos que está tudo certo? Eu diversifiquei, então eu minimizei meu risco? Não. Sabe por quê, pessoal? Porque existem ativos cuja rentabilidade caminha exatamente igual a de um outro ativo. Por exemplo, se você diversificar comprando ações de empresas, um exemplo bobo, se você for comprar uma ação de uma empresa como, não diria Apple, vamos tentar trazer um exemplo nacional. Se você for comprar ações de uma empresa de telefonia, por exemplo, e se você for comprar ações de uma empresa, de uma telefonia como a Telemar, por exemplo, ou se você for comprar ações de uma empresa, vamos fazer de conta que a NET vendesse ações, por exemplo, de uma empresa como a NET, ora, vocês vão perceber que as ações dessas duas empresas, elas possuem variações, elas possuem flutuações muito parecidas. Então, aí também não vai adiantar, porque você vai ter momentos de ganho ou perda. Sim, isso acontece. Existem ações, né? Não é o fato de serem empresas diferentes que elas vão ter momentos de ganho e perda, né, em tempos diferentes. Então, você tem que prestar muita atenção nesse sentido, pessoal. Tá? Quando vocês fazem essa análise, vocês precisam fazer análise de risco de carteiras, tá? O risco de uma carteira é determinado pela medida do desvio padrão, tá?
O desvio padrão de um portfólio de dois ativos não é obtido unicamente pela soma do desvio padrão de cada ativo ou até mesmo pela sua média, tá? A expressão de cálculo deve considerar outras variações, tá? Quando a gente trata de cálculo de carteiras, tá? Além do desvio padrão, você precisa também analisar a covariância entre esses ativos e a sua respectiva correlação, pessoal, tá? Então, quando vocês vão fazer esse estudo, né, no caso de carteiras, vocês precisam analisar de que maneira dois ativos estão correlacionados, pessoal, tá? Então, para calcular efetivamente se uma carteira é eficiente, não é só calcular o risco do ativo, você precisa calcular também de que maneira dois ativos têm flutuações, ou seja, tem momentos de ganho ou perda, se é no mesmo sentido ou em sentidos diferentes, pessoal, tá? A correlação, ela é um número, tá? Que pode ser entre 0, entre menos 1 e mais 1, tá? É qualquer número entre menos 1 e mais 1, tá? Se por um acaso o resultado da correlação for negativa, ou seja, ficar entre 0 e menos 1, né? Dizemos que a carteira ou é negativa, se for entre 0 e menos 1, né? Nesse intervalo aí, ou se por um acaso for igual a menos 1, chamamos de correlação negativa perfeita, tá? Se o resultado da correlação for positivo, nós dizemos que os ativos flutuam no mesmo sentido, tá? Diferentemente da correlação negativa, onde as variações se dão em sentidos opostos, nesse caso aqui, tenho uma situação onde as flutuações de preços se dão no mesmo sentido. Então, se por um acaso o resultado da correlação for entre 0 e mais 1, dizemos que ela se chama positiva, ou se for igual a menos 1, positiva perfeita. E qual dessas combinações é mais ideal? Você ter uma carteira correlacionada positiva ou negativamente? Negativamente, né, pessoal? Como eu disse para vocês, o ideal é que as carteiras tenham flutuações em sentidos opostos, tá, gente? Porque senão aí você vai estar numa situação em que você vai ter perdas, né? Só antes de entrar nessa questão de formulitas aqui, né, só para a gente não deixar isso muito claro para vocês, uma correlação positiva, as flutuações de preço entre dois ativos A e B é assim. Isso é uma correlação positiva. Numa correlação negativa, as flutuações de preço se dão nesse sentido. Percebam, isso é uma correlação negativa. Perceba que aqui você tem momentos de ganho e momentos de perda. Aqui você tem um momento de ganho e um momento de perda. Mas no momento seguinte, tá? Esse ganho vai compensar essa perda. Depois, esse ganho compensa essa perda. Depois, esse ganho compensa essa perda. Ou seja, perceba que você sempre vai ter momentos de ganho numa correlação negativa ou negativa perfeita. Por isso que se persegue, ao constituir carteiras de investimento, estabelecer uma correlação negativa perfeita, tá? Pois bem, pessoal, agora sim, né, vamos entrar nas formuletas, né, para calcular para fazer o cálculo de correlação, né? Você tem aqui as fórmulas para o cálculo do desvio padrão, né? As fórmulas para o cálculo da covariância, aqui considerando dois ativos, né? Pegando como exemplos um ativo X e um ativo Y qualquer, tá? Isso é apenas exemplo, tá? Então você poderia ser covariância entre os ativos alfa e gama, Petrobras e Telemar, por exemplo, tá? Enfim,
Na prática, na vida real, gente, essas contas, é importante frisar que são sistemas, são computadores, você vai jogando os papéis lá, os ativos você vai combinando, e o próprio sistema vai mostrando para você se eles são correlacionados positivo ou negativamente. Mas é importante que vocês entendam esse conceito, tá, gente? Então, vocês têm aqui o cálculo do desvio padrão, o cálculo da covariância, aqui embaixo, e o cálculo efetivo da correlação, né, que é a covariância, né, que é a razão entre a covariância de dois ativos pela multiplicação de seus respectivos desvio padrão, né? Professor, mas que fórmulas feias. Então, pessoal, vamos para um exemplo. Seja dado dois ativos x e y qualquer, tá? Então, vamos mostrar para vocês como calcular a correlação. Sejam dados aí os retornos históricos de dois ativos x e y qualquer. Esses ativos eles são positivamente, são negativamente correlacionados. Como se dá uma correlação entre esses dois ativos, professor? Vamos fazer o cálculo, né, da correlação. Nós temos aqui o resultado. Olha só, olha só. Galera, presta bem atenção. Aqui o cálculo do desvio padrão é um pouquinho diferente, tá? Ele é feito de maneira um pouquinho diferente do que nós vimos lá anteriormente, tá? Pessoal, vamos primeiramente calcular o desvio padrão para o ativo X, tá? Então, você tem aqui os retornos históricos, você soma, depois você calcula a média, né? Aqui não é média ponderada, aqui é média aritmética, tá? Então, média aritmética é somar, certo? E depois você vai dividir por 5, porque são 5 ativos. Isso vai dar 12,6. Aí é só seguir a tabelite aqui. 10 menos 12,6, menos 2,6. 13 menos 12,6, 0,4. 15 menos 12,6, 2,4. E assim sucessivamente. Depois você eleva ao quadrado. Menos 2,6 elevado ao quadrado, 6,76. 0,4 elevado ao quadrado, 0,16. E assim sucessivamente. Aí você soma, divide por 5. Quando você divide por 5, você calcula o que nós chamamos de variância, né? Que é a variância. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância, né? Então, o desvio padrão é a raiz quadrada de 2,64, deu 1,62, 24, 88, né? Normalmente eu faço esse cálculo com 5 casas, tá? E aqui nós fizemos o mesmo para o ativo Y. Chegamos aqui, né? Não vou repetir o cálculo, isso daí acho que ficou bem claro, né? Vocês vão chegar aqui, né? O desvio padrão de 1,720,465, tá? Agora vamos calcular a covariância. Para calcular a covariância, vocês vão multiplicar essas duas colunas aqui, tá? Vocês vão multiplicar essas duas colunas aqui, tá? Então, menos 2,6 vezes menos 0,8, 2,08 positivo. 0,4 vezes 0,2, 0,08. Né? E assim sucessivamente, tá? Depois vocês vão somar 5,6. A covariância é 5,6 dividido por 5, vai dar 1,12. Essa é a covariância. A correlação, né? Aqui vocês vão pegar esse 1,12, né? E vocês vão dividir pela multiplicação dos dois desvio padrão. Então, 1,624,808 vezes 1,720,465. Então, isso daqui é a correlação entre os ativos
x e y, tá? A correlação aqui, o resultado que nós encontramos foi 0,040065, papapá. Perceba que aqui é positivo. Então, aqui nós temos uma situação que a correlação é positiva, porque ele está entre 0 e 1. Então, não é uma combinação adequada. Ou seja, você vai ter momentos aí de perda comprando esses dois ativos, né? Se você juntar esses dois papéis em uma carteira, você vai ter momentos de perda, o que não é recomendado, né, gente? Beleza? Pois bem, nós vimos que diversificar é uma forma de você minimizar o risco não sistemático. Lembrando que você precisa diversificar combinando ativos que sejam negativamente correlacionados. Agora, e a questão do chamado risco sistemático? Ou seja, aquele risco que foge ao controle da empresa, que você não consegue eliminar pela diversificação. Ora essa, como mensurar o impacto que uma redução brusca no PIB ou que uma tomada de decisão absurda do governo, né, uma decisão não muito inteligente que o governo tome, de que maneira isso vai impactar no preço do meu papel? Gente, nesse sentido aí, vocês têm a questão, como medir o preço de determinado ativo, né? Ou como medir, de que maneira ele responde às oscilações de mercado por questões externas, né? Bem, nesse sentido, os professores norte-americanos R. Markowitz e William Sharp desenvolveram o chamado modelo CAPM, tá? O modelo CAPM, pessoal, ele parte, né, primeiramente, ele parte do cálculo de um índice que nós chamamos índice beta, tá? Bem, primeiramente, é importante frisar que o modelo CAPM é um modelo que relaciona o retorno exigido para determinado ativo com o retorno oferecido por títulos considerados livres de risco, como títulos públicos, tá? Com um coeficiente denominado beta, tá? Então, aqui nós temos a definição do modelo CAPM, tá? Aqui nós temos a definição do CAPM, tá? O CAPM, ele é um modelo que calcula o retorno exigido partindo-se do chamado coeficiente beta. E o que é o coeficiente beta? O coeficiente beta é um índice calculado pelas diferentes agências de classificação de risco, como a Moody's, Standard Poor's, tá? A Fitch, entre outras tantas, tá? E o princípio básico do coeficiente beta é que existem empresas que sofrem uma influência maior do mercado do que outras. Ou seja, existem empresas que sofrem menos com mercados recessivos do que outras, tá? Então, o índice beta, ele vai justamente mostrar esta relação, tá? Ele vai mostrar de que maneira, ele é um número, um índice, ele vai mostrar para vocês de que maneira esse papel, a variação de preço desse papel responde à questão, aos problemas, às oscilações de mercado, tá? O índice beta, ele é calculado, nós temos a fórmula de cálculo, ele é a razão entre a covariância entre um ativo qualquer M e uma carteira de ativos de mercado, que aqui no caso seria, por exemplo, o índice Bovespa, pela variância de uma carteira de ativos de mercado, tá? No caso, como repito, seria o índice Bovespa, tá? Então, professor, como calcular o beta? Bem, para mostrar como calculo o beta, eu peguei aqui
as variações históricas de um ativo X, tá? E peguei as variações históricas para o mesmo período de uma carteira de ativos de mercado M, né? Lembrando sempre que quando eu falo de carteira de ativos de mercado, eu me refiro ao índice, né? Ibovespa, por exemplo, tá? Todo mundo tem índices, pessoal. A questão é, agora, calcular o beta do ativo X partindo-se desses dados. Como fazer o cálculo? Oh, professor, de novo a tabela? Só que essa é mais simples, tá? Para calcular o beta, então nós temos aqui os retornos históricos do ativo X. Somei, tirei a média aritmética. Ponto. X menos X barra. Não vou precisar aqui calcular o padrão, nada. Só essa coluna para o ativo X. Então, 10 menos 12,6, menos 2,6. 13 menos 12,6, 0,4. E assim sucessivamente. Para o ativo X, não preciso ir adiante. Só até aí para mim calcular o beta, tá bom. Só aí para mim calcular o beta, tá bom. Tá? Agora eu vou para uma carteira de ativos de mercado, né? Os retornos históricos do índice, né? Somei, média aritmética, 14,4. 10 menos 14,4, menos 4,4. 13 menos 14,4, menos 1,4. 18 menos 14,4, 3,6. E assim sucessivamente. Para essa eu vou ter que elevar ao quadrado, porque aqui eu vou ter que calcular a variância. Né? Então, menos 4,4 elevado ao quadrado, 19,36. Menos 1,4 elevado ao quadrado, 1,96. E assim sucessivamente. Somei, dividi por 5, 7,44, pessoal. 7,44. Aqui eu calculei a minha variância, né, gente? Calculei a minha variância. Bem, pessoal, agora nós iremos calcular a covariância, né? Nós iremos calcular a covariância, tá? Covariância, nós iremos pegar essa coluna, iremos multiplicar por essa coluna aqui, tá, gente? Por essa coluna aqui, tá? Galera, fazendo um cálculo aqui, nós iremos pegar menos 2,6 multiplicado por menos 4,4, 11,44. 0,4 multiplicado por, menos 2,6 menos 4,4, 11,44. 0,4 vezes menos 1,4, menos 0,56. 2,4 vezes 3,6, 8,64. Beleza? Peguei, somei, deu 18,8. 18,8 dividido por 5 dá 3,76, tá? Pois bem, pessoal, agora nós iremos fazer o cálculo do beta. Nós iremos fazer o cálculo do beta. Pois bem, o beta, como nós vimos, vamos olhar para a cara da fórmula, é a razão entre a covariância de um ativo X em relação ao ativo Y pela variância de uma carteira de ativos de mercado, tá? Aqui, pessoal, seria a razão entre, então, beta seria igual a 3,76 dividido por 7,44. Eu acho que essa fórmula está com um pequeno erro, tá, gente? Não dá 1,3 não, tá? Tô achando que isso daqui vai dar um valor um pouquinho diferente. 3,76 dividido por 7,44
Isso daqui deve dar mais ou menos 0,5 e uns quebrados, tá, gente? Um número muito próximo a esse, tá? Que aqui eu estou sem calculadora, mas deve dar mais ou menos esse valor aí, tá? O que isso significa, pessoal? Tá? Isso significa que nós temos um beta, tá? Que é menor do que 1, tá? Menor do que 1. O beta desta empresa é menor do que 1, tá? Isso daí é fácil de perceber, porque 3,76 dividido por 7, dividido por 7, dá 0,5, né? Então deve dar 0,5 uns quebrados, tá? Então importa a gente saber isso, tá? Então, pessoal, esses 0,5 uns quebrados, pessoal, percebam que é um beta menor do que 1. Se os betas forem menores do que 1, seus retornos esperados vão variar menos do que os da carteira de ativos de mercado, tá? Beta menor do que 1, os betas vão variar menos do que de uma carteira de ativos de mercado, tá? Se por um acaso o beta fosse maior do que 1, né? Como estava lá, mas ali houve um pequeno arranho do seu professor, mas eu já corrigi, tá? Se o beta fosse maior do que 1, seus retornos esperados vão variar mais do que de uma carteira de ativos de mercado, tá? Então, nesse sentido aqui, você tem empresas mais arriscadas. Aqui você tem empresas menos arriscadas. O que seria uma empresa muito arriscada? Empresas de tecnologia, por exemplo, tá? Estou me referindo, por exemplo, aqui no Brasil é sempre difícil trazer exemplos brasileiros por conta do número limitado de empresas que nós temos. Mas se a gente fosse, por exemplo, se basear nos Estados Unidos, os Estados Unidos tem um índice Dow Jones, por exemplo, tá? E o Nasdaq para empresas de tecnologia. Eles fizeram até outro índice para empresas de tecnologia, porque lá o mercado é tão complexo que até isso foi necessário desenvolver, né? Mas fazendo uma comparação, né? Uma empresa de tecnologia, por exemplo, seria como a Apple, seria como a IBM, tá? Ou seja, seriam empresas que vendem bens considerados supérfluos, entre aspas, muito embora esse não seja um exemplo muito adequado. Mas, enfim, empresas de betas maiores do que 1 são aquelas empresas que são mais sensíveis às oscilações do mercado, ou seja, são aquelas que vão sofrer mais com uma situação de crise. Então, todas aquelas empresas que vendem bens supérfluos, enfim, vão acabar sofrendo com a crise. As empresas que possuem betas menores do que 1, pessoal, são empresas que são mais conservadoras, ou vendem produtos que possuem, o que em economia se chama de inelasticidade de preço, né? Ou seja, elas vão sofrer menos com a crise porque são produtos mais essenciais. Empresas que trabalham no segmento de combustíveis, de remédios, de alimentos, vão sofrer muito menos aí com uma situação de crise, ok? E betas de empresas iguais a 1 pode acontecer, normalmente as empresas que possuem betas iguais a 1, elas possuem uma participação muito grande no índice, tá? É o caso, por exemplo, no Brasil, da Petrobras. É o caso, no Brasil, por exemplo, de alguns bancos como o Banco do Brasil, tá? É o caso da Vale do Rio Doce. São empresas muito negociadas no nosso país, portanto, eles possuem uma grande significância no nosso índice Bovespa, tá? Então, se por acaso o beta for igual a 1, possivelmente você está se referindo aí a uma empresa que possui uma grande participação no beta do mercado. Ok, gente? Pois bem, após apurar o beta, é possível calcular o retorno justo de um ativo através do chamado modelo CAPM, tá? Modelo CAPM é esta fórmula aqui. Então você tem aqui o retorno exigido igual RF, pessoal, é o retorno oferecido por títulos considerados livres de risco, como é o caso, por exemplo, títulos públicos, por exemplo, tá? Então você pode usar a taxa Selic para refletir o risco chamado risk free. E o KM é o retorno oferecido por uma carteira de ativos de mercado e o índice beta, né? É o índice beta de uma empresa qualquer.
tá? Aqui, pessoal, supondo beta que nós calculamos, vamos usar aquele beta que eu tinha calculado mesmo, não está certo, mas só para vocês entenderem como é feito o cálculo, tá? Supondo beta, então, calculado lá, de 1,378, tá? Esse está errado, mas tudo bem. Vamos só pegar ele como exemplo. O retorno oferecido por ativos considerados livres de risco igual a 7%. E o retorno de uma carteira de ativos de mercado igual a 12%. O retorno exigido para o ativo X, né, é dado por, né? Então você vai pegar 7 mais 1, vezes 12 menos 7. Então vai ser 7 mais né, 1,37 vezes 5, tá? 7 mais 6,89241, tá? Então aqui, nesse caso aqui, o nosso retorno exigido deu 13,89, tá? Se por um acaso, vamos supor, o correto lá seria o beta mais ou menos igual a, mais ou menos próximo de meio, tá? Se a gente fosse usar meio aqui, que seria o correto, tá? Vamos colocar esse número aqui apenas para efeito de arredondamento, tá? Seria 7 mais 0,5. Ai, meu Deus, que 0,5 mais esquisito, professor! 7 mais 0,5, né, vezes 5. 0,5 vezes 5 é 2,5. 2,5 com 7 dá 9,5. O retorno exigido lá deu 9,5. Perceba que como o beta é menor do que 1, né? Como o beta é menor do que 1, o retorno exigido é menor do que o de uma carteira de ativos de mercado, né? Para betas maiores do que 1, você incorre numa situação onde o retorno exigido tem que ser maior do que o de uma carteira de ativos de mercado. Tá, galera? Foi até legal esse pequeno erro, porque isso aqui serviu para a gente poder mostrar essa questão, essa relação entre o valor do beta e o retorno oferecido por uma carteira de ativos de mercado. Ok, galera? Bem, então nessa nossa aula, nessa nossa big aula, dividida em duas partes, nós falamos de risco e retorno, nós desenvolvemos aqui conceitos de riscos, né, no caso os riscos sistemáticos e não sistemáticos, falamos do cálculo de risco de um ativo individual, a correlação de carteiras, coeficiente beta, e falamos do modelo CAPM, ok? É uma aulinha mais puxadinha, mas não tem como trabalhar de outra maneira. Ok, gente? Bem, pessoal, então, bons estudos aí. Nos vemos.